Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Professora Tânia de Língua Portuguesa, trabalhando hoje a aula de 101, iniciando o nosso trimestre aí. Lembrando vocês de acessarem o Classroom, né? Não esqueçam lá, presençazinha, né? As atividades, façam, volte quantas vezes quiserem nos slides ali, para poderem tirar as dúvidas. Qualquer dúvida, pergunte ao seu professor também, né? Que ele vai te auxiliar, ok? Qual é a nossa aula de hoje? É um gênero textual que está contido no gênero textual, que é o gráfico e o infográfico, né? Vamos saber um pouquinho o que é isso aí, perfeito? Então, objetivos da nossa aula de hoje. Vamos lá? Objetivos da aula. Reconhecer em um texto de divulgação científica o uso de infográficos, imagens, gráficas e tabelas como forma de apoio para a compreensão de texto. Reconhecer a função de gráficos, diagramas e tabelas em textos como forma de apresentação de dados e informações. Localizar informações explícitas em textos. Atividade 1. Vamos lá pensar um pouquinho, verificar esse desenho que contém, qual é a informação que está contida ali e vamos lá responder? Então lá com vocês. Você sabe o que é um infográfico e um gráfico? Com vocês ali. Daí, pessoal, conseguiram lá? Ai, professora, eu já ouvi falar muito em gráficos, mas infográfico, explicar ao mesmo é complicado. Não é não, pessoal. Então, vejam ali. Então, temos lá. Você sabe o que é um infográfico e um gráfico? Resposta. Infográfico é uma ferramenta que serve para transmitir informações através do uso de imagens, desenhos e demais elementos visuais gráficos. Então, o gráfico é a tentativa de se expressar visualmente todos os valores numéricos de maneiras diferentes, assim facilitando a sua compreensão. Então, veja, gente, não é tão difícil. O que é o infográfico, né? Então, é aquele desenho, vamos usar esse nome, né? Que nós temos ali linhas, nós temos um circular ali que parece uma pizza. Você tem certeza que vocês já viram isso aí, né? Então, veja, ali eles carregam dados, certo? Então, esses dados contigo ali, mais o desenho, são os gráficos que nós vamos verificar e, então, saber sobre o que está sendo passado para a gente. Perfeito? Muito fácil ali, né? Então, continuando lá a nossa leitura.
Gráfico é uma representação geométrica de conjunto de dados usada para facilitar a compreensão das informações apresentadas nesse conjunto. Gráficos ajudam a identificar padrões, verificar resultados e comparar medidas de forma ágil. Além disso, eles podem ser usados de diversas formas e em diferentes áreas do conhecimento, de maneiras diferentes, assim facilitando a sua compreensão. Então, nós sabemos que no visual é mais fácil de você verifica e você verifica o todo. O infográfico, ele dá para a gente o desenho, né, com todos os dados contidos ali. A gente faz uma leitura atenta aos numéricos ali para saber sobre o que está falando, sobre o percentual e assim sucessivamente a gente consegue então visualizar muito melhor e saber o assunto, ok? Então, temos aqui um exemplozinho, né, de uns tipos utilizados ali de infográficos. Então, lá, existem vários tipos de gráficos e os mais utilizados são o de colunas, os de linhas e os circulares, que é aqueles de forma de pizza ali, né? Os principais elementos são números, título, fonte, nota e chamada. Então, veja aqui, ele tem todo um padrãozinho que nós temos que verificar. Os numéricos sobre o faturamento, mês, e assim a gente vai conseguir, então, chegar a o que está sendo passado para a gente. Ou seja, a divulgação daquele assunto X, né? Então, olha esse aqui que bonitinho, né? Transporte para a escola. A pé, olha o azulzinho, nós temos ali um percentual, 33%. Autocarro, nós temos ali o vermelhinho, 50%. E nós temos o carro verdinho ali, 17%, né? Então, veja bem, você aí, como é que você vai para a escola? Você vai a pé? Você vai de carro? Então, é importante você se enquadrar ali nesse gráficozinho ali, nessa numérica ali. Você está ali entre os 17, o 33 ou os 50%, né? Então, pensa ali. Veja que não é difícil, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Mais uma atividade para vocês pensarem ali. De acordo com o infográfico, qual é o principal desafio para a escola usar as tecnologias digitais? Explique. Veja, agora vocês vão ter que fazer um levantamento, uso das tecnologias móveis de sala, verificar ali o 1, 2, 3 sobre o que está falando e daí sim você vai fazer a sua resposta, ok? Então agora, bem atentos com vocês ali. Tranquilinhos lá? Conseguiram? Foi difícil? Tem que ler atentamente, verificar, voltar à leitura para conseguir entender o que está falando ali, qual é o tema que está sendo falado e o que a questão está pedindo para vocês, perfeito? Para não fazerem errado ali. Então, muito bem lá. Então, vamos lá? De acordo com o infográfico, qual é o principal desafio para a escola usar as tecnologias digitais? Explique. Bom, resposta. O principal desafio é sofisticar o uso pedagógico das tecnologias móveis na escola. Isso significa atingir os seguintes objetivos: criar e otimizar o conteúdo educacional utilizando tecnologias móveis, treinar professores
para empregar essas tecnologias? Nós sabemos que a tecnologia está o tempo todo inovando, mudando. Então, é complicado sim, porque você tem que estar o tempo todo ali, né? Tem que caminhar junto com ela, senão acaba ficando para trás, né? Então, acaba sendo sim um pouco difícil. Mas é claro que não é impossível, né? Muito bem. Vamos continuar a nossa leitura ali? Então, vamos lá. Já um infográfico é uma coleção de imagens, gráficos de novo lá, imagens, gráficos e mínimo de texto que fornece uma visão geral e fácil de entender a respeito de um assunto. Os infográficos usam recursos visuais impressionantes, envolventes, para comunicar informações de maneira rápida e clara. São visualmente mais únicos e criativos, frequentemente os mais eficazes, pois eles chamam a nossa atenção e não permitem que ela se disperse. É aquilo que eu falei para vocês, o desenho, as cores, acaba chamando a nossa atenção e fica mais fácil da gente fazer então a leitura do todo, ok? Mas é importante lembrar que os recursos de um infográfico devem fazer mais do que estimular e engajar. Eles devem nos ajudar a entender e lembrar o conteúdo abordado. Para interpretar os dados informativos em um infográfico, é preciso boa leitura e esta requer atenção aos detalhes. As representações, neste formato, aliam ao texto uma série de atrativos visuais. É preciso ser um leitor extremamente observador, ter atenção ao título, ao tema e à fonte das informações. São vitais para uma boa análise. Ou seja, é preciso saber ler, né? Ler não é só decodificar códigos, não. É ler muito mais, ler as entrelinhas, verificar dados e fazer, então, uma leitura precisa do tema proposto, ok? Mais um pouquinho para a gente lá? Vamos lá? Atividade número 3. Ainda, né? Temos ali um infográfico para vocês. Qual é o argumento da representante da Unesco para defender o uso de tecnologia móvel na escola? Você concorda com esse argumento? Por quê? Você acha que tem que ter essa ferramenta na escola? Vai auxiliar? Com vocês agora. Daí, tranquilinhos? É uma resposta que eu sei que vocês conseguiram falar, né? Porque nada melhor do que vocês, né? Para saber, para poder falar sobre o uso do telemóvel em sala de aula, né? O que é isso para você? Então, é importante pensar também nos benefícios que isso traz e também nos malefícios em algumas situações. Perfeito? Mas vamos ver lá o que a representante da Unesco defende, né? Então lá, resposta. Segundo Rebeca Otero, da Unesco, não usar essas tecnologias móveis na escola é perder ricas oportunidades educacionais. Quanto a mim, no caso ali, quanto a mim, tá? Fazendo uma correçãozinha ali com vocês. Quanto a mim, como recurso pedagógico, é maravilhoso, mas não entretenimento para o aluno no horário de aula, o que ocorre muito, dispersando nos conteúdos propostos. Bom, isso é uma posição minha, ok? Então, veja bem,
Celular é bom sim, sem dúvida nenhuma. Vai auxiliar em muitas atividades, numa pesquisa que você precisa ali no momento. Mas é para isso, é um recurso pedagógico e não para outros fins. Muitos acabam utilizando em momentos inadequados, em horários de aula, que o professor está explanando e acaba, então, dispersando todo o conteúdo proposto do trimestre. Então, isso não pode. Então, nós temos que ter ali, né, um posicionamento. É bom sim, mas temos que saber usar, ok? Muito bem. Mais um pouquinho, vamos lá? Sempre que quisermos nos referir a um divertimento, uma brincadeira, uma distração, um passatempo, podemos utilizar o substantivo comum masculino, entretenimento. Essa palavra destacada vem do verbo entreter, o sufixo mento é um sufixo nominal que forma substantivos a partir de verbos, ou do substantivo entreter, o sufixo mento vem do verbo entretenimento, ou do adjetivo entreter, ou do advérbio entreter. Com vocês aí um pouquinho. E daí, pessoal? Conseguiram lá? Acredito que sim, né? Então vamos lá. Qual é o argumento da representante da Unesco para defender o uso de tecnologia móvel na escola? Você concorda com esse argumento? Por quê? Bom, então vamos verificar lá, né? Segundo Rebeca Otero, da Unesco, não usar essas tecnologias móveis na escola é perder ricas oportunidades educacionais. Quanto a mim, professora Tânia, né? Como recurso pedagógico é maravilhoso, mas não entretenimento para o aluno no horário de aula, o que ocorre muito, dispersando dos conteúdos propostos, né? Então, é aquilo, pessoal, temos que saber utilizar. É uma ferramenta para auxiliar nas aulas, ok? Mas não para entretenimento. Em horário de explicação, em horário que você está fazendo a sua lição, isso não pode, perfeito? Então, nós temos que saber utilizar essa ferramenta móvel aí, ok? Muito bem. Então, temos ali também um infográfico, fake news, tão falado, né? Reduzem credibilidade das mídias sociais. Então, sabemos, né, que fake news tão falado, que é aquela notícia falsa. Nós temos ali um percentual, né? O azul, confio mais, né? O cinza, tenho a mesma confiança e o vermelho, confio menos. Temos ali um numérico, certo? Que é importante fazer essa leitura, essa verificação dos números ali. Agora, atividade 4, pensando um pouquinho lá. A partir da leitura do infográfico, é incorreto afirmar: a confiança nas mídias sociais foi mais afetada do que nos telejornais? B, a maior parte dos espectadores de telejornais não teve sua confiança abalada? C, o aumento de confiança em relação às redes sociais se encontra acima da média dos veículos de comunicações? Tem que buscar lá no infográfico, verificar ali os dados, o numérico, as cores e daí responder as questões, ok? Leitura com vocês aí.
Muito bem, pessoal. Importante a leitura. Incorreto. Ok? Então, grife a palavra ali para na primeira. Ah, esse está certo e acaba anotando. Então, é importante. Então, vamos lá, né? A partir da leitura do infográfico, é incorreto afirmar que, claro que a C, o aumento de confiança em relação às redes sociais se encontra acima da média dos veículos de comunicações. É só vocês verificarem ali o numérico, já vão conseguir detectar o número maior. Perfeito? Continuando lá, elementos dos gráficos. Alguns elementos importantes que estão incluídos nos gráficos são título. Na maioria dos casos, possui um título que indica a informação que ele se refere. Fonte. A maioria dos gráficos contém uma fonte, ou seja, de onde as informações foram retiradas, juntamente com o ano de publicação. Números. O mais importante, pois é deles que precisamos para comparar as informações dadas pelos gráficos, usados para representar quantidade ou tempo, mês, ano, período. Então, muito importante os números, muito importante o percentual, ok? É ele que vai dar para a gente aquilo que nós estamos buscando e aquilo que a pesquisa está passando para a gente, ok? Legendas. Ajuda na leitura das informações apresentadas. Na maioria dos casos, o uso de cores destaca diferentes informações. É aquilo que eu falei para vocês no início da aula. O visual é muito importante. Você consegue logo já detectar o maior, o menor e fica mais fácil dali com o numérico. Então, temos aqui turistas, segundo a nacionalidade, né? Aí temos ali italianos, franceses, alemães, ingleses, espanhóis e outros. Ali nós temos um percentual e já conseguimos, então, localizar o que o tema está passando para a gente. Vamos lá para um quiz? Rapidinho lá. Uma forma moderna de apresentar um conjunto de dados são os infográficos. Essa palavra é formada pela junção das palavras info, informação, e gráfico, desenho, imagem, representação visual. Ou info, informação, e gráfico, cores que dão o percentual da informação. Ou info, imagem, e gráfico, legendas. Ou info, imagem, e gráfico, informação. O próprio nome já está dizendo, ó, infográficos. Com vocês lá. Tranquilinhos lá, pessoal? Muito fácil, né? Então, nós temos ali info, informação e gráfico, desenho, imagem, representação visual. Ou seja, o info é o quê? É todo o desenho ali, certo? Com as informações contidas nele, ou seja, a informação passada para a gente, ok? E os gráficos ali, todo o numérico, tudo que está sendo passado. Muito bem, pessoal. Então, o que foi estudado hoje? Qual foi o nosso assunto? Característica e função dos gráficos e infográficos, estratégias para a leitura desses gêneros, significado das palavras fake news e infográficos, né? Claro, então temos ali fake news, falamos ali, notícia falsa, e infográficos, informação mais dados, gráficos mais informação, ok? Um abraço para vocês.